Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui o versículo 1 e também o versículo 6. Perdão, versículo 1, versículo 5 e 6. Mateus 6, versículo 1, versículo 5 e versículo 6. Esses são os textos que nós vamos ler e vamos conversar nos próximos minutos. E é claro, antes de ler esse texto, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 1, depois a gente pula para o 5 e vai para o 6, tá? Diz assim, verso 1. Tenham cuidado. Preste bastante atenção nesse versículo aqui, ó. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Atenção nesse termo aqui, para. Esse para tem a ver com a finalidade, a motivação, o objetivo. Vou até repetir o versículo, se não ler apressadamente. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para, ou seja, com a finalidade de, com a motivação de serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Aí versículo 5, versículo 6 vai dizer o seguinte, verso 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de, olha o termo, a fim de, ou seja, com a motivação de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Gente, Jesus, ele está trazendo aqui uma régua para a nossa vida que é muito mais alta do que a régua vigente naquela época e vigente também nos dias atuais. Porque o ser humano, ele só consegue ver o exterior. Deus, ele vê o coração. O exterior tem muito a ver com a ação. O interior tem a ver com a motivação. Então, quando você vai avaliar alguém, você avalia a ação da pessoa. Fulano fez o que é certo, fulano fez o que é errado. Né? Jesus está dizendo o seguinte, olha, Deus avalia de outra forma. Deus não avalia só certo e errado. Deus avalia se o certo foi feito com a motivação certa. E é interessante que Jesus usa vários exemplos aqui, os versículos 2, 3 e 4 que nós pulamos, também vão trazer o mesmo ensinamento. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando você praticar a obra de justiça diante dos outros, cuidado, você não fazer isso para ser visto. Eu te pergunto, praticar a obra de justiça é bom ou ruim, gente? É maravilhoso. Quem dera muito mais pessoas se envolvessem com obras de justiça. E quando se fala de obra de justiça aqui, é caridade mesmo, ajudar o necessitado, sabe? Mas Jesus fala o seguinte, ó, quando você fizer, cuidado para você não fazer com a motivação de ser validado. Você não fazer com a motivação de ser elogiado. Cuidado para você não fazer com a motivação de obter um crédito social. Para as pessoas dizerem, olha como fulano é bondoso, olha como fulano é maravilhoso. Isso, por óbvio, é diferente de você não poder contar nada de bom que você fez. Eu conheço algumas pessoas que pensam isso, interpretam erroneamente esse termo, fica até complexado. Perdão. Não, Thiago, eu não posso contar nem para um amigo ali aquilo de bom que eu fiz, porque se eu contar isso, Deus não vai se agradar, porque está escrito. Não podemos fazer diante dos homens para ser visto pelos homens. Não. Vai ter momentos que você vai precisar contar para alguém. Já pensou você pedir uma contribuição para uma ação social? Normalmente quem pratica ação social está ali constantemente pedindo contribuição, doação, né? Pensou, velho, você chegar na sua rede social e dizer assim, ó, pessoal, eu quero que vocês me mandem um Pix. Para quê? Não, não posso contar não, porque se eu contar, Deus não vai me abençoar. Não existe isso. Né? Você participa de uma obra social, de uma ação social, de uma ordem beneficente, quanto mais você explicar aquele projeto, mais pessoas vão se sentir seguras para abençoar, certo? Na nossa igreja, por exemplo, a gente tem um mercado solidário e a gente aceita doação de alimentos, materiais de higiene, roupa, doação financeira também. Então a gente, por exemplo, da nossa rede social, da rede social da nossa igreja, a gente sempre faz questão de enfatizar os encontros do mercado social,
o atendimento médico, o atendimento psicológico, a administração espiritual, o bazar, tudo o que está acontecendo ali, porque a pessoa vê o que está acontecendo, isso dá um impulsionamento para as doações. O próprio pessoal do Mercado Solidário fala: olha, quando a gente divulga no grupo a necessidade das doações, chegam mais doações, abençoam mais pessoas. Então, obviamente, vai ter momentos que você vai precisar falar coisas boas que estão acontecendo. Isso não tem nada a ver com a motivação. A motivação é você que vai identificar no seu coração. Você consegue muito bem, todos nós conseguimos, disfarçar perfeitamente a nossa motivação quando ela não é boa. A gente consegue com muita facilidade, muita facilidade. Você ficaria surpreso se percebesse, isso da psicologia mesmo, tá? Isso aqui não é hipótese minha, não é uma revelação espiritual. Psicologia mostra, quem é psicólogo aqui pode validar o que eu estou falando. Você vai perceber, ficaria surpreso se você percebesse a quantidade de formas que a nossa mente tem de poder racionalizar algumas motivações ocultas que nós temos. Você encontra justificativa para uma série de coisas. Mas Deus conhece seu coração mais do que você mesmo. Jesus, que dá esse ensinamento para a gente, ele sabe muito bem que a vaidade derruba mais pessoas do que o inferno inteiro junto. O ser humano é ser humano, onde quer que ele esteja. Esse ensinamento de Jesus servia para os fariseus daquele tempo, mas serve para mim e para você hoje. E serve para qualquer ser humano em qualquer lugar. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Pode ser o pior lugar da face da terra, pode ser o jardim do Éden. O ser humano, ele vai ter questões no coração dele em que ele precisa vigiar. E aí no verso 5 e 6, Jesus vai até mais profundo, porque ele diz assim: olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E Jesus está citando uma prática dos fariseus naquela época. Eles estrategicamente, eles se posicionavam assim, nas esquinas das ruas, um local de passagem de muitas pessoas. Eles ficavam ali orando em voz alta. Eu te pergunto, orar em voz alta é errado? É, é pecado? Deus odeia quem ora de voz alta? Em ora publicamente? Claro que não. Provavelmente, todos os cultos que existem, em algum momento alguém vai fazer uma oração. No início, no meio, no final. No devocional que a gente faz a oração sempre no final. Orar em público não tem problema. O problema é que os fariseus, naquele momento, eles faziam aquilo com o objetivo de obter esse tal crédito social, de obter essa validação, essa necessidade de ser aprovado pelos outros. E isso vai envenenando o coração muitas vezes sem a gente perceber. Nós somos muito mais inclinados a nos preocuparmos com pecados que têm uma repercussão social maior, certo? Todo pecado que tem uma repercussão social maior, normalmente as pessoas vigiam um pouco mais, ficam mais alertas. Mas a vaidade, ela é perigosa justamente por se esconder no nosso coração muito sorrateiramente. Porque às vezes ninguém ao nosso redor percebe que nós estamos sendo vaidosos. Muitas vezes, nem a gente mesmo reconhece que estamos sendo vaidosos. Cuidado com isso. Tiago, como é que eu posso identificar se eu estou sendo vaidoso ou não? Vamos lá. Se você está com a sua ação buscando uma validação social, buscando uma necessidade de pertencimento, buscando um crédito social, por assim dizer, você quer que a sua imagem, a sua reputação receba um ganho por aquilo, essas coisas são sintomas de vaidade no coração. É diferente, eu vou até com muita responsabilidade aqui abrir um parêntese. É diferente, por exemplo, se você é casado, você tem um cônjuge, e aí você escolhe ali um presente, ou fazer uma surpresa para o seu cônjuge, ou preparar ali um passeio, uma viagem. É natural que você queira o feedback, né? Você quer saber se a pessoa gostou ou não. Você quer saber se você, como marido, como mulher, foi aprovado ou não. Isso é natural, tá? Como também é natural os filhos, quando criança, buscarem ali a aprovação dos pais. E quando crescerem, eles vão buscar também a aprovação e a validação dos seus amigos. Isso é uma questão humana. Qual o problema? É quando isso começa a ser o definidor das nossas atitudes e começa a ser o objetivo final do que a gente faz. Compreende? À medida em que nós amadurecemos, essas coisas precisam perder força em nosso coração. Eu vou ser bem honesto para você. Dificilmente você vai perder, se você tem isso, dificilmente você vai perder isso da noite para o dia. Dificilmente. Dificilmente. Só se você tomar uma pancada muito forte na vida. Ou só uma pancada de vez, sabe? Aquele
aquele golpe, assim, que você vai tomar, que você vai contar para o resto da vida. Aí pode ser que você mude da noite para o dia. Mas normalmente isso vai sendo tratado através de um treinamento do seu coração. Você vai treinando o seu coração para rejeitar isso. Você vai treinando o seu coração para não deixar que essas coisas intoxiquem você. Eu comentei, já comentei aqui certas vezes, do oração que eu faço quando nós vamos cantar na igreja, né? Eu chamo o pessoal da banda, falo assim: "Pessoal, vamos orar aqui". E sempre eu faço as orações, mas tem algumas coisas que são fixas na minha oração, né? Algumas coisas que eu peço independente do local, da situação, eu sempre peço. Uma das coisas que eu peço sempre, assim: "Senhor, guarda meu coração da crítica e do elogio. Se meu coração estiver na montanha, me esconde em ti. Se meu coração estiver no vale, me esconde em ti". Se alguém chegar no final e falar assim: "Você é um lixo completo", guarda meu coração. Eu não quero ficar ofendido com isso. Mas se alguém falar assim: "Você é o melhor do universo, que nunca vi ninguém melhor que eu", guarda meu coração também, tem misericórdia. Porque da mesma forma que uma crítica ferrenha pode ferir o seu coração, um elogio muito forte, ele pode te embriagar se você não discernir para onde ele está indo. Percebe? Se Satanás perceber que um elogio te embriaga, que um elogio mexe com sua estrutura, que um elogio tira você do prumo, ele não vai contar 2 tempos em colocar um caminhão de elogios diante de você. O objetivo dele é tirar você da presença de Deus. E às vezes o que nos tira da presença de Deus é justamente esse detalhe que se esconde na motivação. Por que que você faz o que você faz? Então não é sobre você, Thiago, se eu quiser, por exemplo, melhorar no trabalho com o objetivo de ser visto no trabalho, com o objetivo de, assim, conseguir mais dinheiro e crescer na vida e avançar. Bom, isso não é vaidade. Você fazer e querer que o seu trabalho seja reconhecido não é vaidade, isso é uma coisa óbvia. O ser humano, todo ser humano faz isso. Até porque a sua ideia ali não é validação humana, a sua ideia ali é sustento financeiro, certo? Qual o problema? É quando você começa a negociar valores para se manter em algumas salas. Você começa a abrir mão de coisas que Deus te confiou para poder se manter em alguns círculos. Opa, agora você já está com a métrica social mais importante do que a voz de Deus no seu coração. Então existem momentos onde as nossas motivações precisam ser discernidas, porque às vezes nós começamos a desviar a rota sem perceber. E quando a gente vai parar para ver, meu Deus, eu estou fazendo pelo ego, pela vaidade, pelo meu nome, pela minha imagem, por tudo menos por Deus. Qual é a motivação do seu coração? E olha, para a gente fechar esse devocional, eu posso dizer uma coisa com muita tranquilidade. A vaidade, ela inicialmente é bastante, ela nos embriaga. Ela tem um certo sabor, sabe? Porque a vaidade, ela faz você se sentir importante em alguma medida. Mas a vaidade, ela é como um peso que não para de crescer. E ela vai te cansando e te destruindo e sugando suas forças aos poucos. É por isso que, quando nós nos despimos da vaidade, fazer o bem, fazer o que é certo, se torna leve, mesmo que leve a prejuízo social. Algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus falam assim: olha, eu faço o que é certo, porque aí você vai conseguir deitar no travesseiro, deitar sua cabeça no travesseiro em paz, você vai dormir em paz. Esse ficar em paz tem a ver com a aprovação de Deus no nosso coração. Sabia disso? Quando você faz algo que todo mundo queria que você fizesse o errado, aí você foi lá, fez o certo, você deixou de ganhar um dinheiro, você deixou de fazer algo que alguém aplaudiria, você deixou de ter um acesso, um contato, um conhecimento, você deixou de conseguir uma oportunidade porque você fez o certo, mas você está em paz, está com aquela sensação de leveza, com aquela sensação de: "Olha, eu fiz o que tinha que ser feito". Isso é Deus falando para você: "Muito bem, parabéns, você fez o que é certo. Isso é meu filho amado, minha alma tem prazer em você". E aí essa leveza, ela te dá força para você caminhar por toda a sua vida. A vaidade, pelo contrário, ela vai cobrando pesos cada vez maiores, 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 até o ponto onde você deixa de sustentar a própria vida para sustentar a vaidade. E aí fica insustentável. E aí muitas tragédias acontecem assim. Tragédias que acontecem não por pecados de grande repercussão social, mas tragédias que acontecem porque nós não guardamos o nosso coração. Numa guerra, o mais importante, numa guerra espiritual, o mais importante não é você vencer o inimigo, é você guardar o seu coração. Às vezes,
para a gente vencer o nosso inimigo, a gente acaba se rebaixando para ele, utilizando as mesmas armas, utilizando as mesmas ferramentas, fazendo as mesmas coisas erradas, porque a gente quer vencer a qualquer custo. Se você vencer uma guerra assim, para Deus você perdeu. O mais importante para o Senhor é como o seu coração chega no momento final. Isso faz toda a diferença. Portanto, nos cabe perceber e discernir a razão do que nós fazemos, por que nós fazemos o que fazemos. Essa motivação, olha, ninguém na tua rede social, ninguém ao seu redor, ninguém na sua família vai te aplaudir por isso. Mas esse não é um devocional para quem quer ser aplaudido por pessoas. Esse é um devocional para quem quer viver no centro da vontade de Deus. Você quer crescer em Deus? Fala, Tiago, eu quero que Deus me transforme. Eu quero que Deus mexa no meu interior. Eu quero que Deus mude a minha vida. Comece a discernir as suas vaidades. E como eu citei, dificilmente você vai perder a sua vaidade da noite para o dia. Mas você pode começar a treinar o seu coração. Toda vez que você identificar a sua vaidade, ora ao Senhor, entrega a Deus. Fala assim, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda a mudar minhas motivações. E na prática, você vai aos poucos vencendo essa vaidade, vencendo, 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 vencendo. Quando você for perceber, a sua motivação já vai estar diferente. A vaidade já vai ter muito menos força no seu coração. Você já vai estar com muito mais força para poder fazer o que é certo com a motivação certa. E olha, Deus é o mais interessado nisso na sua vida. Ele quer ser seu sócio nisso. Você quer fazer sociedade com Deus? Eu vou, na verdade, fazer até o mais profundo. Deus não quer só ser seu sócio, ele quer ser seu pai. E o pai, a alegria de um pai é transferir o coração para o filho, transferir a persona para o filho, transferir a característica do filho. Quanto mais você trabalhar nisso, você vai ficar mais parecido com Deus, com o caráter de Deus, com o coração de Deus. Vamos orar ao Senhor, gente? Eu quero fazer uma oração especial hoje. Antes de tudo, na verdade, convidar você para se inscrever no canal, deixar o like na transmissão e no comentário fixar o teu grupo do WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. Normalmente, eu não gosto de deixar o devocional datado, por assim dizer, né? O que é que significa isso? Não gosto de falar de marcos temporais no devocional, porque embora a gente faça aqui todos os dias, tem gente que vai assistir o devocional daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então eu não gosto muito de falar de coisas que deixam o devocional datado, né. Mas hoje eu preciso abrir uma exceção, porque aconteceu algo muito ruim na Venezuela, um terremoto de uma escala na escala Richter num grau muito alto. A última vez que eu tinha visto centenas de pessoas, o número de mortos já passava de centenas, o número de desaparecidos dezenas de milhares, né, e algo muito ruim aconteceu lá e muitas pessoas estão necessitando da nossa oração. E às vezes a gente subestima o poder da oração, sabe. Às vezes a gente acha que a oração não vai adiantar muito, mas a oração faz muita diferença. As pessoas que faleceram, infelizmente, a gente não tem o que fazer, mas as pessoas que estão, por exemplo, presas nos escombros, estão soterradas, mas estão com vida ainda, mesmo aquelas pessoas que vão sobreviver e vão precisar recomeçar a vida, muitas vezes com danos físicos, danos financeiros, sociais. Não é fácil, não é fácil. E a oração, ela faz muita diferença. Eu sempre digo que a nossa oração, ela vence qualquer barreira geográfica. Você faz uma oração aqui hoje por alguém que está lá no Irã, essa pessoa vai ser tocada pela oração. Faz uma oração hoje por alguém que está na China, essa pessoa vai ser tocada pela oração. Você não precisa ter um motor especial para fazer essa mensagem chegar lá. Você manda a mensagem para Deus e Deus responde através da sua oração. Nós vamos clamar hoje pelo povo da Venezuela, pelas pessoas que passaram por essa tragédia. Eu sei que muitas tragédias acontecem no mundo todos os dias, mas essa me tocou de um modo especial. Não sei se talvez pela notícia ter chegado para mim de uma forma diferente, mas vamos orar ao Senhor. Quero que você una a sua oração com a minha, para que a gente possa, de alguma forma ali, abençoar os nossos irmãos e trazer a intervenção de Deus para aquele lugar, tá bom? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, te agradecemos por esse ensinamento. Eu oro, meu Deus, para que a cada dia a nossa vaidade perca força em nosso coração. Nós não estamos aqui, Senhor, para dizermos: olha, eu estou sem vaidade, eu sou melhor do que os outros. Não, Senhor. Nós estamos aqui para reconhecer, tem misericórdia de nós. E que cada vaidade que está no nosso coração, que ela seja agora lançada aos seus pés. Meu Deus, até mesmo se houver alguém que diga assim: eu não tenho vaidade nenhuma. Caso essa pessoa tenha e não esteja percebendo, mostre a ela, Pai, para que ela seja realmente transformada por Ti em todos os detalhes de cada motivação.
Meu Deus, como teus filhos, como igreja, nós oramos a Ti pelo povo da Venezuela, em especial aqueles que foram vitimados pelo terremoto que ali ocorreu. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles que estão feridos, daqueles que estão com vida, mas ainda soterrados, daqueles que estão em tantas e tantas situações que talvez a gente nem consiga imaginar. Envia os teus anjos ali, traz teus milagres, teus livramentos de morte. Meu Deus, tem misericórdia, sensibiliza o coração de quem possa, porventura, doar, ajudar, fazer alguma coisa, e que vidas sejam poupadas, Pai. E que o Senhor, nesse momento tão terrível para aquelas pessoas, possa agir com livramento sobre a vida delas. Nós oramos abençoando aquelas pessoas, te pedindo a tua intervenção naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sou grato pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco. Continua nos guiando para a honra e glória do seu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui sobre como essa palavra falou ao seu coração. E lembre-se sempre, estamos juntos de segunda a sexta, sem falta, 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.